A carta chegou em uma manhã de poeira e vento quente. Amina Youssef Al-Najjar segurou o envelope branco com as mãos trêmulas, sentada no chão frio de seu pequeno apartamento nos arredores de Dubai, cercada por pilhas de contas atrasadas e fotografias amareladas de um tempo que não voltaria mais. O logotipo dourado da Al Mansur Holdings brilhava contra o papel caro, um símbolo de um mundo tão distante do dela que poderia pertencer a outro planeta. Dentro, poucas linhas formais comunicavam sua contratação imediata como funcionária de limpeza em caráter temporário, regime de silêncio absoluto, salário 3 vezes superior ao que ganhava nos hotéis do centro. Ela leu 1, 2, 3 vezes, procurando a pegadinha, o erro, a crueldade escondida nas entrelinhas. Não encontrou. Apenas a assinatura digital da empresa terceirizada e uma data. Começaria no dia seguinte. O medo veio primeiro, pesado como chumbo no peito. Amina tinha 34 anos, mas sentia que carregava o peso de uma vida inteira de perdas. Viúva há 2 anos, desde que Ibrahim fora morto em um acidente de construção que a família do empreiteiro abafou com dinheiro e ameaças, ela aprendera a andar pelas sombras, a não fazer perguntas, a aceitar o que lhe davam sem questionar. Seu rosto oval, marcado por olheiras profundas e uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda, lembrança de uma queda na infância, refletia cansaço e resignação. Os cabelos pretos, sempre presos em um coque apertado, nunca viam a luz do sol. Ela era invisível e sabia disso. Trabalhava em 3 empregos. Limpava banheiros de hotéis 5 estrelas onde nunca poderia se hospedar. Voltava para casa quando a cidade já dormia. Não tinha amigos, não tinha família próxima. Tinha apenas a memória de Ibrahim e a certeza de que o mundo não foi feito para pessoas como ela. Ainda assim, pegou o envelope, dobrou-o cuidadosamente e guardou na bolsa surrada. Precisava do dinheiro. Sempre precisava. Na manhã seguinte, Amina tomou 3 ônibus até chegar aos portões da mansão Al Mansur, localizada em uma área isolada entre as dunas douradas e a modernidade reluzente de Dubai. O contraste era brutal. Do lado de fora dos muros altos, a poeira e o calor sufocante. Do lado de dentro, jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore, palmeiras alinhadas como soldados em revista. A entrada principal era guardada por câmeras de segurança e um portão eletrônico que se abriu sozinho, assim que ela se aproximou, como se a propriedade a estivesse esperando. O som do metal deslizando nos trilhos ecoou seco, definitivo. Ela entrou. Uma mulher de meia-idade, vestida com um tailleur cinza impecável, a esperava na porta lateral da mansão. Apresentou-se apenas como Sra. Farah, supervisora da equipe doméstica, e conduziu Amina por corredores de piso de mármore italiano, paredes decoradas com tapeçarias antigas e obras de arte que Amina não sabia nomear, mas reconhecia como caras. Tudo cheirava a jasmim e madeira nobre. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som abafado dos saltos da Sra. Farah contra o chão polido. Você foi contratada para uma função muito específica, disse a supervisora, sem olhar para trás, a voz firme e impessoal. O senhor, Al Mansur, está doente. Não recebe visitas, não tolera barulho. Sua presença aqui deve ser silenciosa, eficiente e discreta. Você não dirige a palavra a ele. Não faz perguntas. Não comenta o que vê ou ouve. Você limpa, organiza e desaparece. Está claro? Amina assentiu, engolindo seco. Sim, senhora. Outra coisa. A Sra. Farah parou diante de uma porta dupla de madeira escura, virou-se e fixou os olhos em Amina com uma intensidade que a fez recuar meio passo. O senhor, Al Mansur, é um homem importante. Muito importante. Ele valoriza sua privacidade acima de tudo. Se você quebrar qualquer uma dessas regras, será demitida imediatamente e nunca mais conseguirá trabalho em Dubai. Entendeu? Sim, senhora. Bem, comece pela ala leste. Quartos de hóspedes, biblioteca, sala de estar secundária. Não entre no escritório sem autorização. Nunca entre no quarto principal antes das 10 da manhã. O senhor Al Mansur dorme pouco e mal. Respeite isso. Antes de continuar, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história emocionante. Ative o sininho das notificações
E deixe seu like se está gostando até aqui. Amina trabalhou em silêncio naquela primeira semana, movendo-se como uma sombra pelos cômodos vazios da mansão. A ala leste era enorme, cheia de quartos que pareciam nunca ter sido usados, livros em prateleiras de mogno que ninguém lia, sofás de veludo que ninguém sentava, tudo impecável, tudo frio. Ela limpava o que já estava limpo, passava pano em superfícies sem poeira, ajeitava almofadas que ninguém desalinhava. Era um trabalho estranho, quase fantasmagórico. Às vezes, parava diante das grandes janelas que davam para o deserto e se perguntava quem escolheria viver em um lugar tão bonito e tão vazio ao mesmo tempo. Foi na segunda semana que ela o viu pela primeira vez. Amina estava no corredor principal, empurrando o carrinho de limpeza com cuidado para não fazer barulho, quando a porta do escritório se abriu de repente. Ela congelou. Um homem alto, de ombros largos e postura ereta apesar da evidente exaustão, surgiu na soleira. Khalid Hassan Al-Mansur. Amina reconheceu o rosto das poucas fotos que havia visto em revistas de negócios esquecidas nos hotéis onde trabalhava. Mas a realidade era diferente, mais crua, mais humana. Ele usava uma túnica branca tradicional, tobe impecável, mas os olhos fundos e a pele pálida denunciavam a doença. O cabelo preto, grisalho nas têmporas, estava despenteado. A barba por fazer. Ele a olhou diretamente, e Amina sentiu o impacto daquele olhar como um golpe físico. Não era raiva, não era curiosidade, era vazio. Um vazio profundo, de quem já desistiu. Ela baixou os olhos imediatamente, o coração disparado, e recuou um passo. Khalid não disse nada. Apenas a observou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se ela era real ou mais um elemento da decoração. Então, sem uma palavra, virou-se e voltou para o escritório, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Amina ficou parada no corredor por vários minutos tentando controlar a respiração. Não sabia dizer o que a perturbara mais, o olhar dele ou o silêncio. Ambos pareciam carregar um peso que ela não conseguia nomear. Nas semanas seguintes, esses encontros breves se repetiram. Sempre inesperados, sempre silenciosos. Khalid surgia em horários estranhos, caminhava pelos corredores como um fantasma. Às vezes parava e a observava trabalhar. Nunca falava, nunca sorria. Apenas olhava com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar através dela e depois desaparecia. Amina começou a perceber padrões. Ele saía do escritório sempre após longas reuniões por videochamada. Voz grave ecoando pelas paredes grossas, discutindo números, contratos, fusões. Depois, vagava pela casa como se procurasse algo que não encontraria. Às vezes, ela o via parado diante das janelas, olhando fixamente para o deserto, a expressão distante e melancólica. Ela também notou outras coisas, detalhes pequenos que a senhora Farah e os outros funcionários pareciam ignorar. As xícaras de chá pela metade esfriando sobre as mesas, os remédios espalhados pelo escritório, dezenas de frascos com nomes complicados que ela não sabia pronunciar, as noites em que ele não dormia, luzes acesas até o amanhecer, som de passos inquietos no andar de cima. E pior, as crises. Amina ouvia, mesmo sem querer. Tosse seca e violenta que sacudia o corpo inteiro. Respiração difícil, ofegante. Silêncios longos que a faziam temer o pior. Ninguém falava sobre a doença do Sr. Al-Mansur. Era um assunto proibido. Os funcionários trocavam olhares tensos quando ele passava, mas nunca comentavam. A senhora Farah mantinha a rotina rígida, como se ignorar o problema fosse suficiente para fazê-lo desaparecer. Médicos vinham e iam, sempre discretos, sempre de madrugada, sempre com a mesma expressão de frustração e impotência. Amina via as receitas novas acumulando, os tratamentos mudando, a saúde de Khalid piorando. E então, uma noite, algo mudou. Amina estava terminando a limpeza da biblioteca, já passava das 11, quando ouviu um barulho surdo vindo do andar de cima. Um tombo. Ela hesitou, lembrando das regras da senhora Farah, mas o silêncio que se seguiu foi tão pesado, tão errado, que ela largou o pano e subiu as escadas correndo, o coração na garganta. A porta do quarto principal estava entreaberta. Amina empurrou devagar, chamando baixinho. Sr. Al-Mansur?
O senhor está bem? Nenhuma resposta. Ela entrou. Khalid estava caído ao lado da cama de joelhos, uma das mãos apoiada no criado mudo, a outra apertada contra o peito. O rosto estava pálido, coberto de suor, os lábios arroxeados. Ele tentava respirar, mas o ar não vinha. Os olhos, arregalados de pânico, encontraram os dela, e Amina viu pela primeira vez medo. Medo real, humano, desesperador. Ela não pensou. Agiu. Correu até ele, ajoelhou-se ao seu lado, segurou-o pelos ombros com força. Respire, devagar, comigo. Inspire. Ela demonstrou enchendo os pulmões exageradamente. Expire. Soltou o ar devagar, controlado. Khalid tentou seguir, mas o corpo tremia violentamente. Amina olhou ao redor, viu o copo d'água na mesinha de cabeceira, pegou e levou aos lábios dele. Pequenos goles, devagar. Ele bebeu, engasgou, bebeu de novo. A respiração começou a se estabilizar. Lenta, dolorosamente lenta, mas voltou. A cor retornou ao rosto aos poucos. Khalid fechou os olhos, a cabeça pendendo para frente, exausto. Amina continuou ao lado dele, uma das mãos em seu ombro, firme, presente, até que a crise passou completamente. Quando ele finalmente ergueu os olhos para ela, havia algo diferente no olhar. Não era mais vazio. Era confusão, surpresa, e talvez pela primeira vez em muito tempo um vislumbre de gratidão. Quem é você? A voz dele saiu rouca, baixa, mas era a primeira vez que ele dirigia a palavra a ela. Amina hesitou, lembrando das regras, mas respondeu do mesmo jeito. Amina. Sou da equipe de limpeza. Amina. Ele repetiu como se testasse o som do nome. Então, após um longo silêncio, acrescentou. Obrigado. Ela assentiu sem saber o que dizer e o ajudou a se levantar e sentar na beirada da cama. Khalid respirava com dificuldade ainda, mas estava melhor. Amina pegou um cobertor e colocou sobre os ombros dele, gesto instintivo, quase maternal. Ele a observou fazer isso, a expressão ilegível. Você não deveria estar aqui, disse ele, mas sem rispidez. Era apenas uma constatação. Eu sei, mas o senhor precisava de ajuda. E se eu não precisasse? Aí eu teria desobedecido à toa. Mas o senhor precisava. Um canto da boca de Khalid se ergueu, quase imperceptivelmente. Não chegava a ser um sorriso, mas era o mais próximo disso que Amina imaginava que ele conseguia. Você é sempre tão direta? Só quando importa. Ele estudou o rosto dela por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Amina sentiu o peso daquele olhar diferente de todas as outras vezes. Não era mais avaliação, era reconhecimento. Você pode ir, disse ele finalmente. E Amina? Ela parou na porta, olhando para trás. Não conte à senhora Farah sobre isso. Não vou. Ela fechou a porta suavemente e desceu as escadas com as pernas tremendo. Não sabia se seria demitida no dia seguinte ou se aquele momento significava algo. Só sabia que algo havia mudado. E não havia volta. Nos dias seguintes, Khalid não mencionou o incidente, mas Amina percebeu mudanças sutis. Ele começou a deixar a porta do escritório entreaberta quando ela limpava o corredor. Parava de trabalhar quando ela passava. Fingia ler algo, mas ela sentia o olhar dele a acompanhando. Uma tarde encontrou uma xícara de chá quente esperando por ela na mesinha da biblioteca, ao lado de um bilhete simples. Obrigado pelo silêncio. Amina não sabia se ele se referia ao silêncio sobre a crise ou ao silêncio que ela mantinha enquanto trabalhava. Talvez ambos. Ela começou a prestar mais atenção, não por curiosidade invasiva, mas porque algo nela, talvez o instinto que herdara da avó curandeira palestina, reconhecia padrões. Khalid piorava sempre após as reuniões com um homem específico, que aparecia nas videochamadas tarde da noite. Voz autoritária, tom agressivo. Amina não entendia árabe corporativo, mas reconhecia tensão. Depois dessas reuniões, Khalid não comia, não dormia, e as crises se intensificavam. Ela também notou que certos remédios pareciam provocar reações piores. Um comprimido azul específico, que ele tomava religiosamente todas as manhãs, sempre era seguido por horas de náusea e fraqueza. Amina não era médica, não tinha formação, mas crescera vendo a avó tratar vizinhos com ervas, chás, rituais antigos que a medicina moderna desprezava.
Lembrava das palavras da velha. O corpo fala. Você só precisa escutar. E o corpo de Khalid estava gritando. Ela começou a fazer pequenos ajustes, tão sutis que ninguém notaria. Trocou as flores artificiais do escritório por jasmim fresco, que a avó dizia acalmar a mente. Passou a preparar um chá de hortelã e gengibre, deixando-o na mesinha todas as tardes, sem explicações. Abria as janelas do quarto principal pela manhã, mesmo que a senhora Farah reclamasse, porque Khalid precisava de ar puro, não do ar-condicionado processado. Reorganizou os remédios, separando os que pareciam essenciais dos que pareciam experimentais, e discretamente esquecia de repor alguns dos frascos que ela desconfiava estarem fazendo mais mal que bem. Levou 3 semanas até Khalid perceber, ou melhor, até ele admitir que percebera. Amina estava ajeitando os livros na estante da biblioteca quando ele entrou, sem avisar, e se sentou na poltrona de couro próxima à janela. Ela congelou, esperando a bronca, a demissão, a fúria. Mas Khalid apenas a observou trabalhar por alguns minutos em silêncio antes de falar. Você tem mexido nas minhas coisas. Não era uma pergunta. Amina decidiu não mentir. Sim. Por quê? Porque o senhor estava piorando. E você acha que sabe mais que meus médicos? Não. Mas sei escutar o que seu corpo está dizendo. E ele está dizendo que alguma coisa está errada. Khalid inclinou a cabeça, os olhos fixos nela com uma intensidade que Amina já conhecia, mas que agora carregava algo novo. Interesse. Você é ousada. Perigosamente ousada. Ou desesperadamente preocupada. Ela respondeu, antes de conseguir se conter. Houve um silêncio longo. Amina já se preparava mentalmente para arrumar suas coisas, quando Khalid falou de novo. A voz mais baixa, quase vulnerável. Estou melhor. Desde que você começou a mexer nas coisas, as crises diminuíram. Eu durmo mais. Não sei como, mas estou melhor. Amina pousou os livros que segurava e virou-se completamente para ele. O senhor precisa parar de tomar o comprimido azul, pelo menos por uma semana. Ver se faz diferença. Esse comprimido foi receitado pelo melhor cardiologista de Dubai. E mesmo assim o senhor está doente. A lógica era brutal e simples. Khalid riu, um som curto e rouco que surpreendeu a ambos. Você é impossível. Sou prática. Ele a estudou por mais um momento. Então se levantou, aproximou-se da estante onde ela trabalhava. Ficaram frente a frente, separados apenas por meio metro e um abismo social intransponível. Amina podia ver os detalhes que a distância escondia. As rugas finas ao redor dos olhos, a cicatriz pequena no queixo, o cansaço profundo que nenhum descanso curava. E Khalid, por sua vez, via pela primeira vez a mulher que limpava sua casa todos os dias. Os olhos amendoados, inteligentes e tristes, as mãos calejadas, fortes, a postura digna, apesar de tudo. Me conte sobre você, disse ele de repente. Quem é Amina Youssef Al-Najjar além da faxineira que invade meu quarto no meio da noite? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém perguntava sobre ela, ninguém se importava. Não há muito para contar. Eu decido isso. Amina suspirou sabendo que não havia como fugir. Nasci na Palestina. Vim para Dubai aos 20 anos, casei, enviuvei. Trabalho, sobrevivo. É tudo. Seu marido morreu em um acidente de obra há 2 anos. A construtora abafou. Eu não tinha dinheiro para brigar. Então engoli. E segui. A voz dela era firme, mas Khalid ouviu a dor escondida nas palavras. Reconhecia aquela dor. Conhecia-a intimamente. Sinto muito. Não precisa. Todo mundo sente. Ninguém faz nada. Sentir é fácil. Você é amarga. Sou realista. Khalid assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. Meu irmão morreu há 20 anos. Eu tinha 32. Ele, 25. Overdose. Minha família escondeu. Disse que foi ataque cardíaco. Até hoje, o mundo acredita nisso. Até hoje eu carrego a mentira. Amina não esperava aquilo. A confissão crua vinda de um homem que não falava com ninguém, que se escondia atrás de muros e silêncios. Por que me conta isso? Porque você não vai repetir. E porque pela primeira vez em anos, sinto que alguém talvez entenda. Eles ficaram em silêncio.
O peso de duas perdas preenchendo o espaço entre eles. Não era conforto. Não era solução. Era apenas reconhecimento. Dois seres humanos quebrados, cada um à sua maneira, compartilhando por um instante a carga que carregavam sozinhos. O chá, disse Khalid, quebrando o silêncio. É você que faz? Sim. Receita da sua avó? Como sabe? Porque tem gosto de memória, de coisa antiga, boa, que as pessoas esqueceram. Amina não conseguiu conter um sorriso pequeno. Ela dizia que chá cura o que remédio não alcança. Ela estava certa. Khalid deu mais um passo, agora perigosamente perto. Amina sentiu o cheiro dele, algo entre madeira de sândalo e cansaço. Vou fazer um acordo com você, Amina. Vou parar de tomar o comprimido azul por uma semana. Se eu melhorar, você continua fazendo o que está fazendo. Se eu piorar, você para imediatamente. Aceita? Aceito. E mais uma coisa. O quê? Você para de me chamar de senhor quando estamos sozinhos. Meu nome é Khalid. Amina hesitou, mas assentiu. Khalid. Ele sorriu de verdade dessa vez. Um sorriso cansado, mas genuíno. E saiu da biblioteca sem dizer mais nada. Amina ficou parada entre os livros, o coração acelerado, sem saber exatamente o que acabara de acontecer. Só sabia que a linha invisível que os separava começara a se dissolver. E isso a assustava mais do que qualquer crise de saúde. A semana seguinte foi a mais estranha da vida de Amina. Khalid cumpriu a palavra e parou de tomar o comprimido azul. Nos primeiros 2 dias, nada mudou. No terceiro, ele acordou sem a dor de cabeça que o acompanhava todas as manhãs. No quarto, conseguiu trabalhar sem pausas para descansar. No quinto, pela primeira vez em meses, desceu para jantar e comeu uma refeição completa. No sexto, Amina o encontrou sorrindo sozinho parado na varanda, observando o pôr do sol sobre o deserto. Funciona, ele disse quando ela se aproximou com a bandeja do chá da tarde. Seja lá o que você está fazendo, está funcionando. Amina pousou a bandeja na mesinha de pedra e ficou ao lado dele contemplando a paisagem dourada e infinita. Talvez não fosse o comprimido que estava curando. Talvez fosse o que estava matando. Khalid virou-se para ela, a expressão séria. Você desconfia de alguém? Desconfio que nem tudo que parece tratamento é tratamento. Às vezes é controle, ou erro, ou sabotagem. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, pesada e perigosa. Amina não ousou confirmar, mas também não negou. Khalid esfregou o rosto com as mãos, cansado, e se sentou em uma das cadeiras de ferro forjado. Meu médico particular é a indicação do meu primo, Hazan, o homem que você deve ter visto nas videochamadas. O que grita? Khalid deu uma risada curta e sem humor. Esse mesmo. Ele administra parte dos negócios da família. Sempre foi ambicioso. Eu nunca quis essa vida, sabe? Herdar empresas, participar de conselhos, negociar contratos de milhões. Queria ser arqueólogo, estudar ruínas antigas, entender o passado. Mas meu pai morreu quando eu tinha 28 e, de repente, eu era o chefe da família Al-Mansur. Não tive escolha. Amina se sentou também, sem pedir licença, porque a conversa pedia proximidade, não hierarquia. E seu irmão, Tariq? Ele era tudo que eu não era. Carismático, corajoso, livre. Vivia intensamente demais. Drogas, festas, relacionamentos complicados. Tentei ajudar, mas Tariq não queria ser salvo. Ele queria ser entendido. E eu nunca entendi. Até que foi tarde demais. A voz de Khalid falhou no final e ele desviou o olhar para o deserto. Encontrei o corpo. Eu, sozinho. Chamei a família e em questão de horas a verdade foi enterrada junto com ele. Morte natural, disseram. Coração fraco. Mentira. Por que mentiram? Vergonha. Preservação da imagem. Negócios. Escolha o motivo. Todos são verdadeiros. E eu deixei. Fui covarde. Aceitei a narrativa porque lutar parecia impossível. E desde então, essa culpa me come por dentro. Literalmente. Amina entendeu naquele momento que a doença de Khalid não era apenas física. Era emocional, psicológica, espiritual. Era o corpo cobrando o preço de 20 anos de silêncio forçado. Você acha que seu primo está envolvido? Não sei. Mas sei que Hazan herda tudo se eu morrer. E sei que desde que comecei esse tratamento, eu só pioro.
Até você aparecer. Eu não tenho provas. Não tenho nada além de intuição. Sua intuição me salvou. Isso já é mais do que a medicina moderna fez. Eles ficaram sentados lado a lado, enquanto o sol desaparecia completamente, tingindo o céu de violeta e laranja. Amina sentia que deveria se levantar, voltar ao trabalho, manter a distância, mas não conseguia. Havia algo naquele silêncio compartilhado que aprendia ali, algo parecido com pertencimento, sensação que ela não experimentava há anos. Você tem medo? Khalid perguntou de repente. De quê? De mim. Do que acontece se alguém descobrir que estamos conversando? Amina pensou antes de responder. Tenho. Mas tenho mais medo de você morrer porque eu fiquei calada. Khalid olhou para ela, e havia nos olhos dele uma mistura de admiração e tristeza. Você é mais corajosa que eu. Não sou. Só não tenho nada a perder. Isso te assusta? Sempre. Mas também me liberta. Khalid assentiu devagar, como se aquelas palavras tivessem ressoado fundo. Então, para a surpresa de Amina, ele estendeu a mão e tocou levemente o dorso da dela. Gesto breve, mas cheio de significado. Obrigado, Amina. Por tudo. Ela não respondeu. Apenas virou a mão e apertou a dele de volta, firme, antes de se levantar e voltar para dentro da mansão, deixando Khalid sozinho na varanda com seus pensamentos e com a primeira centelha de esperança que sentia em muito tempo. Mas nem tudo era paz. A senhora Farah começou a reparar nas mudanças. Amina viu nos olhares desconfiados, nas perguntas aparentemente casuais sobre a rotina, nas inspeções surpresa que a supervisora passou a fazer nos cômodos já limpos. Uma tarde, Farah a chamou em seu pequeno escritório no térreo e fechou a porta atrás delas. Sente-se, Amina. A voz da senhora Farah era gelo puro. Amina obedeceu, as mãos suando, o estômago embrulhado. A supervisora permaneceu de pé, os braços cruzados, a expressão severa. Tenho recebido relatórios. Relatórios, senhora? De outros funcionários. Dizem que você tem passado tempo excessivo nos cômodos onde o Sr. Al-Mansur está, que tem feito mudanças não autorizadas na decoração, que tem preparado chás e deixado nas dependências dele sem permissão. Cada palavra era uma acusação pontual e afiada. Isso é verdade? Amina escolheu as palavras com cuidado. Faço meu trabalho. Se o Sr. Al-Mansur não reclamou, não vejo problema. Você não foi contratada para pensar. Foi contratada para obedecer. Há uma hierarquia aqui e você está no último degrau dela. Seria prudente lembrar disso. Lembro todos os dias, senhora. Então por que insiste em agir como se tivesse autoridade que não possui? Farah se inclinou sobre a mesa, os olhos penetrantes fixos em Amina. Vou ser clara. O Sr. Al-Mansur é um homem vulnerável no momento. Doente, isolado. E mulheres como você, vindas de circunstâncias difíceis, às vezes desenvolvem ideias inapropriadas. Acham que podem se aproveitar da situação. A insinuação era tão ofensiva que Amina sentiu a raiva subir pela garganta, quente e amarga. Mas manteve a voz firme. Eu cuido da limpeza. Nada mais. Ótimo. Então, a partir de agora, você trabalhará apenas na ala leste. Não entrará mais na biblioteca, no escritório ou em qualquer área onde o Sr. Al-Mansur costuma estar. Outra funcionária assumirá essas sessões. Está claro? Estava mais que claro. Era uma punição disfarçada de remanejamento. Amina assentiu, engolindo a humilhação. Sim, senhora. Pode ir. Amina saiu do escritório com as pernas trêmulas e o rosto queimando. Subiu direto para a ala leste, trancou-se em um dos banheiros vazios e deixou as lágrimas caírem, silenciosas e furiosas. Não por ela, mas por saber que agora Khalid ficaria sozinho de novo, sem os pequenos cuidados que vinham fazendo diferença, sem alguém que enxergasse além da doença e do dinheiro. E ela nada podia fazer. Absolutamente nada. 3 dias se passaram. Amina cumpriu as novas regras à risca, confinada aos quartos de hóspedes empoeirados e corredores distantes. Não viu Khalid. Não soube como ele estava. Não deixou mais chás. Não ajustou mais flores. Voltou a ser invisível. E a invisibilidade doía de um jeito que ela não esperava. Na 4ª noite, quando Amina estava arrumando suas coisas para ir embora, um dos seguranças da mansão apareceu na entrada de serviço.
O Sr. Al-Mansur quer vê-la. Agora. O coração de Amina disparou. Medo e esperança se misturaram em proporções iguais. Ela seguiu o segurança pelos corredores, agora familiares, mas proibidos, até o escritório principal. A porta estava aberta. Khalid estava sentado atrás da mesa de mogno, a postura tensa, o rosto mais pálido que da última vez que ela o vira. Sobre a mesa, dezenas de papéis, exames médicos, receitas. Pode ir, Khalid disse ao segurança, que saiu e fechou a porta. Então seus olhos encontraram os de Amina. Onde você estava? A senhora Farah me transferiu para a ala leste. Não tenho mais permissão para trabalhar nas áreas comuns. A mandíbula de Khalid se contraiu. Ela não tem autoridade para isso. Ela é a supervisora. E eu sou o dono desta casa. Ele se levantou, contornou a mesa, aproximou-se. Você sumiu, o chá sumiu, tudo sumiu, e eu piorei de novo. Amina viu então as olheiras profundas, o tremor sutil nas mãos, a respiração levemente ofegante. Você voltou a tomar o comprimido? Não, mas as crises voltaram mesmo assim. Pior, como se o corpo estivesse se rebelando contra a melhora. Khalid passou a mão pelo cabelo, frustrado. Fiz exames novos. Mandei para especialistas nos Estados Unidos, na Alemanha. Todos disseram a mesma coisa. Não encontram nada de errado. Clinicamente, eu deveria estar saudável, mas não estou. Amina deu um passo à frente, a preocupação superando qualquer medo. Isso não faz sentido. Você estava melhorando. Eu sei. Que a única variável que mudou foi você. Khalid a encarou e havia algo urgente, quase desesperado naquele olhar. Preciso que você volte. Não me importa o que a senhora Farah disse. Ela está demitida a partir de agora. Khalid, você não pode. Posso e vou. Esta é minha casa, minha vida. E pela primeira vez em 20 anos, eu senti que estava vivendo de verdade quando você estava aqui. Não vou abrir mão disso por causa de hierarquias absurdas. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um significado que ia além de saúde ou chás medicinais. Amina sentiu o peito apertar. As pessoas vão falar, vão pensar. Deixe falarem. Passei a vida inteira me importando com o que os outros pensam, me matando por dentro para manter aparências. Não vou mais fazer isso. Ele deu mais um passo, agora tão perto que Amina podia ver as manchas douradas nos olhos escuros dele. Você me salvou, Amina, de um jeito que nenhum médico conseguiu. E não estou falando só da doença. Amina queria recuar, manter a distância segura, mas seus pés não obedeciam. Eu não sei o que está acontecendo aqui, entre nós, mas sei que é perigoso. Toda cura é perigosa. Toda mudança dói. Khalid ergueu a mão devagar, dando a ela tempo de recusar, e tocou o rosto de Amina com a ponta dos dedos, gesto leve como pluma. Você tem medo de mim? Tenho medo do que você representa, do abismo que nos separa. Então vamos construir uma ponte. Amina fechou os olhos, lutando contra a vontade de se inclinar para aquele toque, contra o desejo perigoso de acreditar que isso poderia dar certo. Não é tão simples. Você é Khalid Hassan Al-Mansur, bilionário. Eu sou Amina, a viúva palestina que limpa banheiros. O mundo não permite pontes entre pessoas como nós. Então vamos forçá-lo a permitir. Ela abriu os olhos, e a determinação que viu no rosto dele a assustou e fascinou ao mesmo tempo. Por quê? Por que arriscar tudo por mim? Porque pela primeira vez em 20 anos eu quero viver, de verdade. E você me fez lembrar como é essa sensação. Khalid afastou a mão, respeitando o espaço dela, mas a intensidade no olhar não diminuiu. Não estou pedindo nada que você não queira dar. Só estou dizendo que, se quiser ficar, eu quero que fique. Como funcionária, como amiga, como seja lá o que isso se tornar. Mas quero que fique. Amina respirou fundo, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Pensou em Ibrahim, no amor que tiveram, na dor que ficou. Pensou em todos os anos sozinha, invisível, apenas sobrevivendo. Pensou na possibilidade absurda e aterrorizante de que talvez, apenas talvez, ela merecesse mais que isso. Eu fico, disse ela finalmente, mas com condições. Um sorriso pequeno e genuíno apareceu no rosto de Khalid. Estou ouvindo. Primeiro, você para de se matar de trabalho. Come direito, dorme direito e se as reuniões com seu primo te fazem mal, você corta elas pela metade. Segundo,
A gente descobre o que realmente está te deixando doente. De verdade. Sem medo de enfrentar o que encontrar. Terceiro, ela hesitou, mas continuou. A gente vai devagar. O que quer que seja isso entre nós precisa de tempo. Precisa ser real. Khalid assentiu solene. Aceito todas. E adiciono uma minha. Você para de se esconder. Para de achar que é invisível. Para de acreditar que não merece estar aqui, comigo, neste momento. Porque merece. Mais do que qualquer pessoa que já conheci. Amina sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas não as deixou cair. Em vez disso, estendeu a mão. Khalid a pegou e o aperto foi firme e quente, selando um acordo que ia muito além de palavras. Antes de continuar, se inscreva no canal para não perder o desfecho emocionante dessa história. Deixe seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Os dias que se seguiram foram de transformação. Khalid cumpriu a palavra e demitiu a Sra. Farah, substituindo-a por uma supervisora mais jovem e menos rígida. Cortou pela metade as reuniões com Hazan, que reagiu com fúria mal disfarçada, ameaçando processos e rupturas familiares. Khalid ignorou. Pela primeira vez, colocou sua saúde e sua paz acima dos negócios. Amina, por sua vez, assumiu um papel híbrido na casa. Oficialmente ainda era funcionária de limpeza, mas na prática, tornara-se companheira de Khalid, confidente, e talvez algo mais que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Eles passavam as tardes na biblioteca, ela preparando chás enquanto ele trabalhava, trocando olhares e comentários que lentamente construíam uma intimidade nova. Jantavam juntos às vezes, conversas que iam de superficiais a profundamente pessoais em questão de minutos. Khalid contava sobre a arqueologia que abandonou, os sítios que sonhava visitar. Amina falava sobre a Palestina, a família que deixou para trás, as receitas da avó que ainda lembrava de cor. E a saúde de Khalid melhorava. Não da noite para o dia, mas progressivamente, visivelmente. As crises pararam. O rosto ganhou cor. O apetite voltou. Ele começou a caminhar pelo deserto ao amanhecer, algo que não fazia há anos, e Amina o acompanhava, os dois em silêncio confortável, apenas respirando o ar limpo e assistindo o sol nascer sobre as dunas. Mas a verdade sobre a doença ainda os assombrava. Khalid sabia que algo não estava certo, que a melhora, embora real, não explicava a origem do problema. E Amina concordava. Até que, certa noite, investigando os remédios antigos que ainda restavam no armário do banheiro de Khalid, ela encontrou algo. Um frasco do comprimido azul, datado de 6 meses atrás. Ela o pegou, levou para a luz, examinou. Havia algo estranho na coloração, mais escura que o normal. Por impulso, quebrou um dos comprimidos e cheirou. O odor era metálico. Forte demais. Errado. Amina levou o frasco para Khalid, que estava no escritório revisando contratos. Precisamos testar isso, ela disse sem preâmbulo. Khalid olhou para o frasco, depois para ela. Você acha que... Acho que alguém adulterou. Não sei quem, não sei como, mas isso não está certo. No dia seguinte, Khalid enviou o comprimido para análise em um laboratório privado e discreto na Suíça. A resposta veio uma semana depois. O medicamento continha doses elevadas de um composto que, em uso prolongado, causava exatamente os sintomas que Khalid apresentava: fraqueza, crises respiratórias, deterioração gradual. Não era letal em curto prazo, mas projetado para matar lentamente, disfarçado de tratamento. A revelação caiu como bomba. Khalid trancou-se no escritório por horas, processando a traição, a extensão da manipulação. Quando finalmente saiu, os olhos estavam vermelhos, mas a expressão era de fúria fria e controlada. Ele convocou uma reunião com Hazan, gravou tudo, confrontou o primo com as evidências. Hazan negou, claro, alegou o erro do laboratório, conspiração, mas a culpa estava estampada no rosto dele. Khalid o expulsou da empresa, cortou todos os laços familiares e entrou com processo criminal. O caso explodiu na mídia de Dubai, escândalo monumental, envolvendo uma das famílias mais ricas do Emirado. E no meio do caos, Amina permaneceu ao lado de Khalid, firme, presente. Quando ele desmoronou, ela o segurou. Quando ele duvidou, ela lembrou a ele por que lutar. Quando ele quis desistir de tudo,
Ela disse simplesmente: "Você sobreviveu a 20 anos de mentiras. Não vai se curvar agora que encontrou a verdade." O julgamento levou meses. Hassan foi condenado, sentenciado a anos de prisão. A família Al-Mansur se fragmentou, alguns apoiando Khalid, outros o renegando por expor a vergonha publicamente. Mas Khalid não se importou. Pela primeira vez estava livre. Livre da culpa, livre da mentira, livre da doença. E mais importante, livre para viver como queria. Foi em uma noite de lua cheia, 2 meses após o fim do julgamento, que Khalid finalmente disse o que ambos sabiam há tempos. Estavam na varanda, como naquela primeira vez, o deserto se estendendo infinito diante deles. Khalid pegou a mão de Amina, entrelaçou os dedos nos dela. "Eu te amo", ele disse, simples e direto. "Sei que é complicado, sei que o mundo vai julgar, sei que temos passados, dores, diferenças enormes, mas eu te amo, Amina, e quero passar o resto da minha vida provando que esse amor vale cada desafio." Amina virou-se para ele, as lágrimas finalmente livres para cair. "Eu também te amo. Me assusta, me aterroriza, mas é verdade." Khalid a puxou para perto, envolveu-a nos braços e beijou-a pela primeira vez. Foi um beijo lento, cuidadoso, carregado de meses de contenção e anos de solidão finalmente rompidos. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. "Casa comigo", Khalid pediu, a voz rouca de emoção. "Não porque preciso de você para me salvar, mas porque quero construir uma vida com você. Uma vida real, honesta, fora dessas paredes." Amina riu entre as lágrimas. "Você tem certeza? Eu sou uma ex-faxineira palestina viúva. Você é Khalid Hassan Al-Mansur. Isso vai ser perfeito. Vai ser perfeito, porque vamos fazer do nosso jeito." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Então, aceita?" "Aceito." O casamento foi simples, discreto, apenas testemunhas necessárias e um juiz. Nada de pompa, nada de espetáculo. Apenas 2 seres humanos, antes quebrados, agora curados um pelo outro, prometendo o futuro juntos. Depois da cerimônia, Khalid anunciou a decisão que vinha amadurecendo. Deixariam Dubai, venderiam a mansão, doariam boa parte da fortuna para instituições de caridade e se mudariam para Abu Dhabi, onde começariam algo novo. Esse algo novo se materializou na Fundação Tariq and Ibrahim, batizada em homenagem ao irmão de Khalid e ao marido de Amina, uma instituição voltada para viúvas, doentes invisíveis, pessoas esquecidas pelo sistema. Ofereciam tratamento médico gratuito, terapia, suporte financeiro e, mais importante, dignidade. Khalid usou seus conhecimentos de negócios para tornar a fundação sustentável. Amina usou sua experiência de vida para garantir que cada pessoa atendida fosse vista, ouvida, valorizada. 2 anos depois, sentados no pequeno escritório da fundação, cercados por fotografias de pessoas que haviam ajudado, Khalid olhou para Amina, que revisava relatórios com a mesma dedicação que antes usava para limpar quartos. Ela percebeu o olhar, ergueu os olhos e sorriu. "O que foi?" "Nada. Só pensando em como você salvou minha vida. Nós salvamos um ao outro." "Verdade." Khalid se levantou, contornou a mesa, puxou a cadeira dela para perto e se ajoelhou ao lado, pegando as mãos dela entre as suas. "Sabe o que a avó curandeira da Palestina diria se estivesse aqui?" Amina inclinou a cabeça, curiosa. "O quê?" "Que o corpo fala. E que às vezes a cura mais profunda não vem de remédios ou médicos. Vem de alguém que te enxerga quando você está invisível, que te escuta quando você está em silêncio, que te escolhe quando o mundo inteiro diz para desistir." Amina sentiu as lágrimas subirem de novo, mas agora eram lágrimas de gratidão, de plenitude. Ela diria isso mesmo, e acrescentaria que o amor verdadeiro é o remédio que cura o que a solidão adoece. "Então estamos curados. Completamente." Khalid beijou as mãos dela, depois o rosto e finalmente os lábios. Um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas a vitória sobre tudo que tentou destruí-los. Quando se separaram, Amina apoiou a testa na dele, os olhos fechados, o coração em paz. "Sabe o que mais?" ela murmurou. "Diz. Você finalmente parece saudável, de verdade."
Khalid riu. Aquele som que ela aprendera a amar. Livre e genuíno. É porque estou. Pela primeira vez em 20 anos estou vivo. Realmente vivo. E é tudo por sua causa. Nossa causa. Fizemos isso juntos. Juntos. Ele repetiu, gostando do som da palavra. E vamos continuar assim. Sempre. Eles se abraçaram ali, no escritório modesto da fundação que construíram juntos, cercados pelo amor que nasceu onde menos esperavam e floresceu contra todas as probabilidades. Fora das janelas, Abu Dhabi brilhava sob o sol do deserto, cidade de recomeços e segundas chances. E dentro daquele abraço, 2 corações antes partidos batiam em sincronia perfeita, prova viva de que a cura mais profunda nasce quando 2 almas quebradas decidem se reconstruir juntas. Meses se transformaram em anos. A fundação cresceu, atendendo centenas, depois milhares de pessoas. Khalid finalmente realizou o sonho antigo e passou a dedicar parte do tempo à arqueologia, liderando escavações em sítios históricos pelo Oriente Médio, sempre com Amina ao lado, aprendendo, questionando, vivendo. Ela, por sua vez, voltou a estudar, formou-se em enfermagem, especializou-se em medicina tradicional, unindo o conhecimento ancestral da avó com a ciência moderna. Eles viajaram, visitaram a Palestina, onde Amina reencontrou parentes distantes e Khalid conheceu as raízes dela. Foram à Europa, onde ele apresentou palestras sobre responsabilidade social corporativa. Voltaram sempre para Abu Dhabi, para a casa que construíram. Não uma mansão, mas um lar de verdade, cheio de livros, plantas, fotografias e risos. Houve desafios. Sempre há. Membros da família Al-Mansur que nunca aceitaram Amina. Olhares de julgamento em eventos sociais. Sussurros sobre a ex-faxineira que casou com um milionário. Mas Khalid e Amina aprenderam a ignorar o ruído, a focar no que importava. Eles, a fundação, as vidas que tocavam. Uma noite, 5 anos após o casamento, Amina entrou no escritório de casa e encontrou Khalid, debruçado sobre uma caixa velha de madeira. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou e havia lágrimas no rosto dele. "O que é isso?" Ela perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. "Coisas de Tariq. Minha mãe guardou. Me enviou hoje. Disse que finalmente consegue olhar sem doer." Khalid tirou uma fotografia de dentro da caixa. 2 garotos, um adolescente sério segurando a mão de uma criança risonha. Éramos tão jovens, tão inteiros. Amina pegou a foto, estudou os rostos. "Você ainda é inteiro, só de um jeito diferente. Cicatrizado, mas inteiro. Por sua causa. Não, por causa dele também. Porque você honrou a memória de Tariq do jeito que ele merecia. Não escondendo a verdade, mas celebrando quem ele realmente era." Amina pousou a foto de volta na caixa e pegou as mãos de Khalid. "Você acha que ele estaria orgulhoso?" Khalid pensou por um longo momento, depois assentiu devagar. "Acho que sim. Acho que Tariq riria da ironia de tudo. O irmão certinho, controlado, apaixonado por uma mulher que o mundo dizia ser impossível. Ele adoraria isso. E Ibrahim adoraria saber que eu encontrei amor de novo. Ele sempre disse que eu merecia ser feliz mesmo que não fosse com ele." Amina sorriu, triste e feliz ao mesmo tempo. "Acho que nossos mortos nos trouxeram um para o outro. Acho que você tem razão." Eles ficaram ali, lado a lado no chão do escritório, mexendo nas memórias de Tariq, compartilhando histórias, chorando e rindo em medidas iguais. E quando a noite caiu completamente, Khalid fechou a caixa com cuidado, guardou-a em um lugar de honra na estante e puxou Amina para um abraço longo. "Obrigado." Ele murmurou contra o cabelo dela, "por me dar permissão para sentir, para lembrar, para viver. Obrigada a você por me mostrar que eu era visível, que eu importava, que eu merecia mais do que apenas sobreviver." Eles se beijaram, lento e profundo, e depois foram para a cama, onde fizeram amor com a ternura de quem conhece cada cicatriz do outro e ama ainda mais por causa delas. Na manhã seguinte, Amina acordou primeiro. Deitada ao lado de Khalid, observou-o dormir, o rosto relaxado, a respiração tranquila e profunda, tão diferente do homem doente e atormentado que conhecera anos antes. Ela tocou levemente o peito dele, sentindo o coração bater firme, saudável, vivo. Khalid abriu os olhos devagar,
Sorriu ao vê-la. Bom dia. Bom dia, como se sente? Completo. Curado. Feliz. Ele puxou a mão dela e beijou a palma. Graças a você. Graças a nós. Graças a nós. Ele concordou. Levantaram juntos, prepararam café, sentaram na varanda pequena que dava para um jardim que Amina cultivava com dedicação. E enquanto o sol nascia sobre Abu Dhabi, pintando o céu de dourado e rosa, Khalid e Amina tomaram café em silêncio confortável, dedos entrelaçados, corações em paz. Porque no fim, a cura mais profunda não viera de remédios ou médicos famosos. Viera do encontro improvável entre um homem que aprendera a viver novamente e uma mulher que descobrira que merecia ser vista. Viera do amor que nasceu em silêncio, floresceu na adversidade e se consolidou na verdade. E naquele silêncio, mais eloquente que qualquer palavra, eles entenderam a lição final que a vida lhes ensinara, que às vezes, salvar alguém é também se salvar, que o amor verdadeiro não ignora as cicatrizes, mas as honra, que a cura mais real acontece quando duas pessoas quebradas decidem se reconstruir juntas, tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. Khalid olhou para Amina. Ela olhou de volta e nenhum dos dois precisou dizer nada, porque tudo o que importava já estava ali, na presença um do outro, no futuro que construíram, nas vidas que tocaram através da fundação, nas memórias que honraram e nas promessas que mantiveram. O segredo silencioso que um dia salvara um homem doente transformara-se em algo muito maior, uma história de redenção, amor e segundas chances. Uma prova viva de que mesmo nas profundezas da dor e da solidão, a cura é possível. Basta ter coragem de aceitar a mão estendida. Basta ter fé de que vale a pena recomeçar. E enquanto o sol subia completamente no horizonte de Abu Dhabi, iluminando o jardim onde flores palestinas e árvores árabes cresciam lado a lado, em harmonia impossível mas real, Khalid e Amina sorriram, porque finalmente, depois de tanto, estavam em casa. Não na casa de tijolos e cimento, mas na casa que construíram um no outro. E essa, nenhuma tempestade jamais destruiria.